Hoje eu tô aqui para fazer a resenha desse quadrinho aqui maravilhoso que eu ganhei de presente, que é Os Mitos de Cthulhu, pelo Esteban Maroto, um quadrinista espanhol clássico aí, muito conhecido entre a galera. É um quadrinista de quase 80 anos que trabalhou pelo mercado europeu, americano, tem muitas obras aí icônicas. Eu realmente não conheço muito do trabalho dele, mas o pouco que eu pesquisei já me impressionou bastante. E ele tem esse estilo meio espada e magia, né? Meio Conan o Bárbaro, enfim, tem ali homens muito realistas, porém muito parrudos, e também tem mulheres seminuas, tem a magia, tem monstros, etc. É um estilo de quadrinho muito clássico aí, mas com essas décadas de experiência eu fiquei muito curioso como ele conseguiria adaptar 3 contos de H.P. Lovecraft em quadrinhos, né? Porque é muito diferente, né? Você não tem tanta ação assim rolando. E é graças à editora Pipoca e Nanquim, né? A galera muito incrível aí que publica muitos quadrinhos maravilhosos. Então, muito obrigado aí pelo trabalho, parabéns aí pelo trabalho. Vamos analisar junto aqui comigo essa publicação. Falando rapidamente do trabalho gráfico, né? A gente tem essa capa maravilhosa, super colorida, com as cores do Santi Casas, é o nome do quadrinista espanhol que fez aí as cores, né? Mas o quadrinho em si, ele é todo preto e branco, né? Então, o papel, ele é papel couché, ele valoriza muito o contraste preto e branco aí do Esteban, né? Porque ele traz essa carga, ele tem a tinta muito bem definida e, obviamente, é um papel que vai durar muitos e muitos anos com a qualidade excelente. Em relação ao conteúdo extra, o livro abre com alguns textos, principalmente destacando aí as principais produções em quadrinhos, né? Que adaptaram as histórias do H.P. Lovecraft, né? Então, ele vai pontuar aí alguns outros autores, algumas outras produções, até a chegada dessa edição aqui, né? Que tem também uma história muito curiosa, porque essa edição, essa publicação, levou quase 30 anos, né, da vida do autor, para finalmente ela conseguir ser publicada. Deu toda uma treta, e você vai conseguir ler essa trajetória aí, os primeiros textos desse quadrinho, e também aí ter outras referências para você depois pesquisar outros quadrinhos que falam também sobre obras do H.P. Lovecraft. Então, nessa edição aqui de volume único, ele adapta 3 histórias do Lovecraft. A primeira é A Cidade Sem Nome, onde a gente tem um homem que está ali pesquisando uma cidade secreta no deserto, e quando ele consegue finalmente chegar lá, ele descobre que pode ter sido construído por uma civilização que não era exatamente humana e muito, muito, muito antiga. É uma história bem conhecida, né? A Cidade Sem Nome, entre os fãs de Lovecraft, já foi adaptada em mangá também. Eu lembro de outras versões, mas é muito interessante ver a forma como o Esteban desenha, né? Ele adiciona vários elementos particulares dele em toda a obra, na verdade, né? Todos os 3 contos vão ter esses elementos, mas é muito legal ver como ele trabalha a parte orgânica, os ossos, a parte de que os monstros, né? As criaturas parecem que têm órgãos todos pra fora e tal. E, obviamente, você vai ter alguns elementos fálicos, elementos que lembram genitália, órgãos reprodutores. Então é sim uma forma meio grosseira e muito original, né? Sempre misturando com esse realismo dos personagens, né? Você vai ter ali aqueles detalhes do personagem clássico de quadrinho antigo, década de 50, 60, 70, só que nesse ultra realismo contrastando com os monstros. Depois temos o conto O Cerimonial, que é uma história que eu não conhecia ainda, não tinha lido ainda da obra do Lovecraft, e achei muito bacana. E aqui o Esteban teve a liberdade de adicionar ali um ritual com uma mulher. Geralmente o Lovecraft não utiliza mulheres, né, nos seus contos. É inclusive uma crítica recorrente, mas aqui foi uma decisão do Esteban porque ele tem um trabalho muito reconhecido internacionalmente com um aspecto de erotismo nos seus contos. E aqui ele também consegue adicionar um pouco dessa sensualidade, não só dos monstros, né, nos monstros, esse contraste todo do que é humano, né, o que é reconhecível e o que é disforme, o que é monstruoso, o que é, tipo, realmente indescritível. Particularmente eu achei bem ok essas adaptações, né, porque eu sei que houve muita coisa ali que foi resumida, né? Quem lê os contos sabe que muita coisa fica na sua imaginação. Inclusive, é o desafio de você adaptar o Lovecraft quando você se baseia muito na leitura e você cria os monstros, você cria as situações, as sensações, e aí quando você passa isso para um quadrinho, uma ilustração, um filme, etc., você tá definindo muita coisa, e aí a pessoa pode gostar, não gostar, a pessoa sempre tá comparando o que ela lembra, o que ela criou na cabeça com a obra dos artistas. E nesse caso eu achei bem ok, bem original, na verdade, mas assim, nada que realmente me surpreendesse. Não foi o caso do terceiro conto, né, que aí sim é a adaptação do conto O Chamado de Cthulhu, que aqui, nesse livro, é chamado de Os Mitos de Cthulhu. Mudou ali um pouco o título, mas ainda tá valendo. E pra mim, na minha opinião, é com certeza a melhor adaptação para quadrinhos do Chamado de Cthulhu. Se você conhece bem o conto, né, O Chamado de Cthulhu, realmente não vai ter nada, nenhuma novidade ali em termos de narrativa. Porém, é um trabalho de arte muito incrível, assim. A pegada do Esteban são ilustrações realmente únicas
únicas, assim, uma forma de ver a história, obviamente total domínio sobre a época antiga e como ele pesquisou e desenhou todos os elementos da história em si. Então, pra mim foi uma grata surpresa e tem 32 páginas, é um quadrinho um pouco melhor desenvolvida, né? Não tá faltando tanta coisa quanto as outras histórias, então você consegue sim entrar, né, de uma forma um pouco mais enxuta, e ele faz algumas coisas que eu gosto muito, que é que ele não abusa do texto, né? Ele coloca os textos ali, alguns trechos, mas complementa com a ilustração. Então a ilustração traz mais informações, fica um equilíbrio muito bom. E obviamente a gente tem o total controle dele, né, sobre a arte preto e branco, né? Ele consegue usar a página inteira construindo narrativas de quadrinho ali, sequências de quadros, sequências de elementos ali que são total domínio dele, seja elementos invertidos, né, os personagens brancos e o fundo preto, ou o personagem preto com uma aura branca, enfim, você tem muitas nuances ali paralelas. É um trabalho, assim, primoroso, é um cara que domina totalmente a arte de contar essas histórias no formato de quadrinho. Você vai realmente perder muito tempo olhando detalhe por detalhe, é uma característica do Esteban, né, de ter muitos detalhes nas imagens, etc. Ele traz um peso muito interessante, ele faz um contraste bom entre peso e espaços em branco, e, caramba, você vai realmente ter um bom tempo ali aproveitando toda a obra que ele tá desenvolvendo. Muitas coisas biológicas, pútridas, ossos, orgânico, civilizações muito antigas e arquiteturas bizarras ele consegue, sim, criar da versão dele. E, obviamente, tem a versão dele do Cthulhu também, eu não vou mostrar aqui, mas, assim, ficou muito excelente a forma como ele interpreta, né, o Cthulhu, no caso. Uma das minhas preocupações era saber qual forma que ele ia trabalhar a xenofobia e o racismo do H.P. Lovecraft, né, porque tem algumas coisas presentes nesse conto, e foi com muito alívio que ele conseguiu manter esses elementos e deu sua própria interpretação a eles ali, colocando como ele achava que o autor imaginava essas pessoas, né, essas situações, esses ritos, etc. Eu acho muito importante a gente preservar a obra e sempre estar debatendo esses elementos, né? Hoje em dia a gente consegue debater, a gente tem todo o aparato pra gente entender o pensamento do autor, o que mudou, né, na vida dele ao longo dos anos, com certeza mudaram algumas coisas, alguns posicionamentos, mas também a gente não ficar mascarando, né, ocultando, porque o H.P. Lovecraft era um autor racista, né, xenofóbico, então tem todas essas características, essa carga nos contos dele. É bom a gente debater e não ficar varrendo pra debaixo do pano ou fingir que isso não aconteceu, mas é por isso que eu acho importante hoje em dia, né, os autores, os artistas contemporâneos debaterem esses temas. Os Mitos de Cthulhu é com certeza a melhor adaptação em quadrinhos do chamado de Cthulhu, né, apesar de eu não ter gostado muito das duas primeiras histórias e tal, enfim, não trouxe nada realmente que me chamou a atenção. A terceira valeu 100% esse quadrinho, e eu dei uma olhada ali na Amazon, tava mais ou menos 30 e poucos reais, então por esse preço eu acho incrível ter um quadrinho desses. Se você é fã do trabalho de Lovecraft, né, se você gosta dos contos, etc., eu acho que é um quadrinho bem obrigatório pra você ter e tal. Eu vou deixar um link afiliado da Amazon ali na descrição aqui do vídeo, então comprando por ele, além do desconto, você acaba ajudando a gente um pouquinho aqui com a produção do canal. Eu também fiquei com vontade de conhecer mais trabalhos do Esteban Maroto, então nas próximas semanas eu vou estar pesquisando mais sobre esse quadrinista. Minha nota para Os Mitos de Cthulhu aqui é 8,5 de 10. Me diz ali nos comentários se tem outras publicações Lovecraftianas que eu deveria fazer resenha aqui no canal, e se você quer ver mais quadrinhos por aqui também, né, tem bastante quadrinho pra eu resenhar. E me fala também se você ficou afim de ler esse quadrinho aqui, se você ficou interessado em comprar, vamos conversar, de repente tem mais promoções, eu consigo divulgar aí pra vocês. Meu nome é Fernando Chicon e até o próximo vídeo aqui da Hora do Terror. Valeu!